Eu vi uma reportagem do Caco Barcelos, que para mim é um dos grandes, se não o maior jornalista brasileiro que nós temos, o Caco Barcelos. Ele com certeza está entre os maiores jornalistas que a gente já teve aqui no Brasil, né? E eu vi uma reportagem dele na Profissão Repórter. Até acho estranho que o Caco Barcelos esteja na Globo pela qualidade técnica dele. Enfim, faria muitos elogios ao Caco Barcelos. E tá rolando aí pelas redes essa reportagem que ele fez nas eleições. Ele acompanhou durante todo o período eleitoral em várias cidades do Sudeste, do Sul, do Nordeste. Alguns acontecimentos nessas eleições, tanto do primeiro como do segundo turno. E um dos dados assim mais assustadores que ele apresenta nessa reportagem é a compra de votos disseminada no Brasil. Escancarada, assim, compra de votos literalmente a céu aberto, mostrando como que o governo Bolsonaro, na verdade, era uma máquina de comprar votos, utilizando prefeituras de várias cidadezinhas, inclusive pequenas, e utilizando um grande recurso que é o recurso por excelência dessas práticas fascistas, que é o medo, a ameaça. Então, entrava em contato com pessoas que já estão vulnerabilizadas, né, que eram pessoas que recebiam o auxílio Brasil, e, e dentre um turno, dentre o primeiro e o segundo turno, 2, 3 dias antes do segundo turno, nessas cidadezinhas foram feitas reuniões, e nessas reuniões com essas pessoas que recebiam o auxílio emergencial, era dada uma pequena palestra e mostrava tudo que o governo federal tinha feito, ou supostamente tinha feito, e que se não ganhasse o Bolsonaro, as pessoas iriam perder esse auxílio emergencial, então que elas tinham que votar. E inclusive tem ali informações que as pessoas receberiam dinheiro para participar dessas reuniões, né? E ainda se ficava com celular, com contato de celular dessas pessoas, então as fake news ali circulavam livremente. Enfim, e é por que eu estou trazendo essa reportagem? Não só porque ela é muito boa, bem interessante de assistir, mas também para ver que essa margem pequena que teve a diferença entre o Lula e o Bolsonaro, essa margem pequena ela vale por 10. Porque com certeza, a, se a gente tivesse tido eleições limpas, eleições justas, com certeza o resultado da eleição teria sido bem mais favorável para o Lula. E aproveitando esse ponto, quero trazer uma discussão que logo depois do resultado começou a circular nas redes sociais, como sempre circula, pessoas do Sul e do Sudeste fazendo aquelas velhas práticas racistas, né? Dando a entender que quem deu a vitória para o Lula foi o Nordeste. E aí eu vou trazer depois um dado para mostrar que isso é falso, que na verdade não é o Nordeste, e que tem um outro dado interessante também, né? Não só não é o Nordeste que fez essa diferença, como mais importante do que isso, que quando surgiu a política pública, o Bolsa Família, no governo do PT, esse mesmo pessoal racista, xenófobo, eles diziam que o Bolsa Família era uma forma de comprar voto, né? E o Bolsa Família tinha um valor muito inferior, né? Embora tenha, claro, a inflação, as correções monetárias, faça muito tempo para a gente poder fazer essa comparação hoje com o valor do Auxílio Brasil, mas o valor nominal, pelo menos, era muito inferior. E mostrando que as pessoas não vendem o seu voto por simplesmente dinheiro, né? A gente vê que mesmo com tudo isso que o Bolsonaro fez, mesmo com tudo isso que o Bolsonaro fez, com toda essa compra de votos escancarada, ainda assim ele perdeu as eleições. E isso é muito significativo, né? É muito significativo, e eu acho que todo mundo, como brasileiro que hoje está respirando aliviado,
respirando com tranquilidade de a gente ter derrotado esse projeto criminoso de poder que estava instalado no Brasil. Eu acho que também é para a gente ficar alegre, além disso, pelo fato do povo brasileiro ser um povo muito inteligente, tá? Ser um povo que a gente, nesses anos, 4 anos que a gente passou sob o governo do Bolsonaro, a gente acabou tendo uma imagem muito negativa da nossa própria nação, tá? Mas eu acho que a gente precisa ver o outro lado disso, mesmo que fosse real essa divisão de 50% 50% da população, que não é, mesmo que fosse real, ainda assim ter 50% da população que mesmo depois de toda essa campanha agressiva de mais de 15 anos dos meios de comunicação contra o Lula, contra o PT, e aí agora com esse projeto criminoso de poder que se instaurou no Brasil desde 2016 e utilizou de todas as artimanhas possíveis para ganhar as eleições, e mesmo assim 50% do povo se manteve firme, com lucidez, com clareza, entendendo o que estava acontecendo. Então eu acho que a gente não pode ter uma posição de desvalor com a população brasileira. A gente tem uma população muito rica, né? Muito crítica, enfim, muito bom ser brasileiro hoje, né? Hoje está muito bom ser brasileiro. Mas o que eu quero falar com vocês é mostrar essa reportagem para a gente ver que o que rolou nessa campanha, e a gente ainda nem descobriu tudo que rolou, a gente vai ainda continuar durante meses e meses, talvez anos, descobrindo horrores que rolou nessa campanha, para ela ser como ela foi, e para ter essa margem tão pequena de diferença, né? Teve muito trabalho ilícito para que essa margem, essa distância entre Lula e Bolsonaro fosse reduzida em favor do Bolsonaro, né? E aí eu quero depois falar que, vendo nessa reportagem, além disso dos votos, também a gente consegue identificar que essa cisão, essa suposta cisão do Brasil entre Sul e Norte, Nordeste e Sudeste, ela é uma falácia. O que prevalece hoje no Brasil é uma cisão de realidades. As pessoas vivem hoje em pelo menos duas realidades distintas. Tem pessoas que vivem na realidade concreta, tá? Que é a realidade que eu vivo e que quem está assistindo aqui, provavelmente, né, ou pelo menos a grande parte das pessoas que estão assistindo aqui, estão vivendo, que é uma realidade baseada nas condições reais da vida, nas questões reais da sobrevivência da vida, de compreender a política como esse campo de disputa e de enfrentamento pelas condições de vida, para a gente refletir e disputar que tipo de vida a gente está vivendo, qual é o modo de vida que a gente tem. Tá? Isso é ter clareza sobre o que é a política. E isso, grande parte da população vive nessa realidade. Mas existe uma outra parte da população que vive numa realidade que é paralela. Essas pessoas, elas vivem não numa realidade concreta, elas vivem numa realidade abstrata, numa realidade imaginária, em que elas ficam sendo alimentadas, e hoje pelas fake news e pelas essas formas de comunicação sorrateiras que a extrema-direita utiliza, elas ficam discutindo e debatendo questões absolutamente distorcidas sobre os seus próprios valores, sobre o mundo. Essas pessoas vivem um outro mundo. Tá? E a cisão no Brasil é nisso, essa a cisão, não é entre Nordeste, Sul, Sudeste, Norte e Sul. É em qual realidade as pessoas estão. E aí, claro, nessa realidade das distorções, das percepções distorcidas sobre o real, tem tanto essas pessoas fanatizadas que se vinculam a esse tipo de realidade, as pessoas fanáticas, mas também tem muita gente oportunista, que são aquelas pessoas que não são fanatizadas, entendem o que tá acontecendo, sabem que aquela realidade na qual elas fazem parte não é real, né? Sabem que aquilo ali é uma distorção, mas, por outro lado, conseguem ter muitas vantagens permanecendo ali. Tá? Conseguem ter muitas vantagens manipulando essas pessoas fanatizadas, essas pessoas que estão numa realidade delirante.
E esse é o desafio que a gente vai ter, né? Tanto assim no campo da psicologia, mas no campo das ciências sociais, das ciências humanas, da política, esse é o nosso desafio. Como é que a gente vai enfrentar, como é que a gente vai resgatar as pessoas que puderem ser resgatadas dessa realidade imaginária. Para começar, vou mostrar para vocês então essa trechos, né? Eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do documentário completo para quem quiser assistir. Mas aqui eu vou passar alguns trechos que eu acho que são bem importantes. Esse aqui é um dos primeiros trechos em que o Caco Barcelos chega numa cidade aqui do interior e lá tá tendo uma reunião 2 dias antes do segundo turno. E aí ele vai lá perguntar que reunião é essa, né? Lá nessa reunião é arquitetada com o prefeito, com toda a estrutura municipal, né? Estatal, municipal, arquitetada ali uma forma de comprar votos. As pessoas chegam ali, dão seus nomes, dão seus telefones, supostamente recebem depois quando saem R$ 50 e recebem a tarefa de votar no Bolsonaro, né? Olha só. Bom dia. Oi, o que a senhora veio fazer aqui? O que a senhora veio fazer aqui? Eu vim acompanhando com a minha mulher na reunião aí. O que é essa reunião? Pra que reunião? Eu não sei. Não sei, eu fui mandar uma mensagem que a gente tinha que comparecer na reunião e aí eu tô aqui. Os convocados para a reunião sobre a qual ninguém quer falar são beneficiários do Auxílio Brasil. E aqui é uma coisa interessante, né? Por que que o Bolsonaro deixou para dar o Auxílio Brasil agora, no final, na reta final do seu governo e prestes à campanha? Por que ele não fez o Auxílio Brasil? Por que ele não lutou pelo Auxílio Brasil? Pelo menos lá no início da pandemia. E aqui com isso fica muito claro. Ele não fez isso para poder sustentar essa injeção de dinheiro na reta final da campanha, né? E aí, com isso, conseguir mudar a percepção dessas pessoas. Tudo bem? Então, senhor, tudo bom? Tudo bem? Por que essa reunião aqui, amigo? Essa reunião do mais social, né? E por quê? A secretária está ali, depois o senhor podia falar com ela. Olá, tudo bem? Você é a secretária? Não, a secretária está falando, eu sou só assessora. Tem a ver com a votação, essa reunião? Tem a ver de demonstrar o que o presidente, o governador está fazendo pelas pessoas. A pobre da guria ali não sabia o que dizer, acabou se enrolando e já admitindo, né? O que é essa reunião que está convidando todas as pessoas que recebem Auxílio Brasil para mostrar o que o governador e o que o presidente tem feito pelas pessoas, 2 dias antes do segundo turno. Agora está todo mundo se levantando. Por que a pessoa está levantando e indo Eu embora não agora? entendi. Ah, Nossa reunião ainda continua. Todo mundo indo embora aqui por que a senhora agora. está indo embora? É melhor não. Vocês ficam na sua. Esse homem tenta impedir o nosso trabalho. E aí vai indo. Mas aqui é interessante, tem um trecho aqui, ó, que olha só, tem chamada para ver quem compareceu e a pessoa deixa seus dados ali, inclusive o seu número de celular. Imagina o que acontece quando a pessoa dá o seu celular para essa máquina de fake news. Esse celular é levado direto para Brasília, lá para algum órgão deles, provavelmente vai direto para o gabinete do ódio, e as pessoas recebem diretamente, segmentadamente, as informações, as fake news, né? Assinatura. Não tem assinatura. Não? E esses nomes aqui por quê? Não, é só o nome. Por que você pede o nome das pessoas? Por que eu peço? É só o nome. Por que foi o tema da conversa na reunião? Eu não entendi direito, não deu para ouvir. Não deu pra ouvir nada. É uma coisa assim. Aí tem outras pessoas aqui que vão se enrolando, né? Não vou nem pegar o resto. Esse aqui é assim em todas as cidades. Em quantas cidades isso deve ter acontecido, né? Em quantas cidades isso deve ter acontecido. Então, com isso a gente fica bem claro que rolou muito dinheiro, muita coisa suja nessas eleições, né? Então, de fato, pela primeira vez na vida, o Bolsonaro, acho que foi honesto. Ele falou que essa eleição foi injusta. E realmente ela foi injusta, porque
Eles roubaram demais nessas eleições. E aí tem uma das pessoas que o Caco Barcelos encontra, que participou dessas reuniões, e aí ela explica, ela conta como é que era, o que acontecia dentro dessas reuniões. Falaram sobre o Auxílio Brasil, porém a parte foi só sobre política. Que tipo de formação política? Política sobre que teria que votar no 22. Por que teria que votar no 22? Porque senão, no caso, não teria mais verba para vir para cá, né? Aí pararia com tudo, pararia de fazer o asfalto, as escolas. Você chega lá, se você está precisando, vamos supor, você precisa para sobreviver o auxílio e o Vale Renda, você muda seu voto na hora com medo de perder o benefício. Pediram você assinar algum documento? Sim, pediram para colocar o nome, colocar o documento, o número de celular, porque no caso esses nomes iriam lá não sei para onde. Para mim aquilo foi uma pressão sobre as pessoas. É promoção de quem? Do prefeito, né? Ora, você... E aí assim, não é só... O terrorismo não era só que a pessoa iria perder o Auxílio Brasil. O terrorismo era também com a ideia de que todas as políticas públicas do município seriam perdidas. Escola, asfalto, hospital, tudo, né? Então, a importância dessas políticas de distribuição de renda, essa política de renda, uma renda mínima universal, isso ser constitucionalizado, sair dessas leis que podem ser mudadas dependendo da vontade do governante. A gente precisaria ter uma lei constitucionalizada. Olha, abaixo de determinada faixa de receita, a pessoa tem direito a isso, ou todas as pessoas teriam direito, enfim, teria que ver como proceder, mas isso tem que ser constitucionalizado, senão isso daí vai ser um problema perpétuo, né? Mas aí o que eu quero mostrar para vocês, que para mim é o mais interessante, é o seguinte. Eu tava falando aqui, ó, essa tabela mostra o resultado das eleições do segundo turno em 2018, que é aqui na primeira coluna, e em 2022, que é a segunda coluna. E aí o que acontece? Se a gente olhar esses dados, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, os resultados de todas as regiões, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, a votação do Bolsonaro caiu. Eu não sei se aqui, ó, ela caiu todos esses anos, em todas essas regiões. E a região que o Bolsonaro mais perdeu votos foi na região Sudeste. Ele chegou a perder 11 pontos de 2018 para 2022. Na região Sul ele perdeu 6 pontos, na região Centro-Oeste ele perdeu 6 pontos, na região Norte ele perdeu 0,9 pontos. A única região em que o Bolsonaro ganhou pontos em relação a 2018 foi justamente no Nordeste. Ganhou pouco, 0,4%, mas ele ganhou. Ou seja, o Bolsonaro, ele enfraqueceu não por causa do Nordeste, ele enfraqueceu significativamente por causa das outras regiões, onde ele tem, justamente onde ele tinha mais apoio. Então isso é importante para mostrar que essa tentativa de culpabilizar o Nordeste pela derrota do Bolsonaro, isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. O Bolsonaro, ele não perdeu porque as pessoas do Nordeste... Não teria nenhum argumento, né? Até porque o Bolsonaro despejou esse dinheiro no Nordeste. Não tem nenhum argumento. O Bolsonaro perdeu porque ele é horrível, porque ele é ruim, e porque as pessoas viram isso, né? E esse aumento de 0,4, com tudo isso que ele fez, é muito pequeno, né? É insignificante perto de tudo que ele fez. E isso é muito bonito. Isso, para mim, aqui, com esse resultado das eleições, coloca por terra essa ideia de que as pessoas, elas entregam seu voto por comida, né? Como se as pessoas fossem animais, como se as pessoas fossem ignorantes. Não, as pessoas sabem do que está acontecendo. E aí, nessa reportagem, é muito interessante que ela mostra os nordestinos aqui falando por que vão votar no Lula. Tem ali também falando por que vai votar no Bolsonaro, depois eu vou trazer, mas falando aqui por que vai votar no Lula. E isso eu achei muito bom, porque aí a gente vai ver essas duas realidades. A realidade das pessoas que têm uma preocupação concreta, uma preocupação real com a sua vida,
com a melhora da sua vida e da vida das pessoas que são próximas a si, e essas outras pessoas que vivem no mundo paralelo, essas pessoas confusas, essas pessoas perdidas, que têm horror ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, por causa de valorações, porque é corrupto, porque é ladrão, porque vai fazer banheiro unissex, entendeu? É bem importante a gente compreender isso para a gente entender o desafio que a gente tem. Olha só as pessoas do Nordeste falando por que votam no Lula, né? Votou nele. Votei porque é um nordestino, foi o melhor programa de governo que a gente teve. Foi quem tirou o povo da miséria no sertão, foi o presidente Lula. Ele é o único que olha para a pobreza. Bolsonaro é presidente de gente rica. Água do Rio São Francisco, energia para todos. Vocês vejam assim a argumentação das pessoas. Não, eu vou votar no Lula porque ele tirou as pessoas do sertão da miséria, porque ele colocou o programa Luz para Todos, porque ele trouxe a água do São Francisco, porque ele fez determinados programas sociais. Olha a lucidez e a clareza das pessoas que estão falando. Depois eu vou trazer as pessoas que votam no Bolsonaro, o que elas trazem. E esse contraste, claro que alguém vai poder dizer que a própria reportagem é tendenciosa em proveito do Lula. Pode ser que tenha uma tendência, mas eu acho que, de fato, tu não vai encontrar um bolsonarista lúcido. Tu não vai encontrar um bolsonarista lúcido. Tu só vai encontrar bolsonaristas nesse mundo paralelo, né? Olha a argumentação dessas pessoas. Essas pessoas têm um objetivo, elas têm uma circunstância concreta que motiva elas a votarem no Lula, né? Por quê? Porque assim, eu acredito que é o que defende mais do que eu creio que seja verdade. Viu? Esse aqui é o mesmo, é uma pessoa da mesma cidade. Por que eu vou votar no Bolsonaro? Os outros todos estavam falando de programas. Ele falou que, vou votar no Bolsonaro porque eu acredito que ele defende o que eu acredito que é a verdade. Isso é uma razão política para te votar numa pessoa? Defende a família. Defende a família. O que é que Bolsonaro está fazendo agora? Que a pessoa pega R$500, um pai de família. Aí ela vai criticar o Bolsonaro com essa crítica, mas eu acho bem interessante sim ver esse contraste. Só que esse contraste aqui que eles fizeram no Nordeste, então no Nordeste também tem pessoas que estão votando no Bolsonaro porque ele defende valores, ele defende a família, uma coisa abstrata, algo que não tem nada a ver com política, né? Mas aí o que é mais interessante aqui, ó, outro nordestino aqui também, ó, defendendo o voto no Lula. A chegada da luz foi o que mais impactou a vida de seu Beto. Até hoje ele cuida pessoalmente da placa que anunciou a obra. Aí ela foi colocada bem aqui, né? Aqui. Aí o vento foi e derrubou ela, né? Aí eu botei ela pra ali, né? Aí o vento continua derrubando. Aí eu fiz desse jeito pra ela não cair mais. Enfiei esses pau aqui, ó. Enfiei ali e ali os pau, né? Aí amarrei ela. Imagina o significado para essa pessoa de ter luz em casa. Que o cara tem um significado tão importante que ele guarda a placa que anunciou a obra. Claro que as pessoas aqui, os bolsonaristas que vão assistir o vídeo, vão debochar dessa pessoa, vão dizer que essa pessoa... Enfim, vão inventar as suas estupidezes para falar em relação à pessoa. Agora, em 500 anos, foi a primeira vez que um governante olhou para a situação dessas pessoas e resolveu amenizar o sofrimento dessas pessoas. Então essas pessoas, elas estão corretíssimas em serem gratas ao que o PT fez. Mas o PT não fez mais do que a obrigação dele. Pode ser, mas se ele não fizesse, ninguém teria feito, assim como o Bolsonaro não fez e nenhum outro governante que teria colocado no lugar teria feito isso também, né? O senhor que fez essa... Eu que fiz isso aqui, o vento lá é muito forte, né? Só via a gente passar com geladeira aqui em cima de carro, né? Pra casa. A felicidade melhor do mundo. Eu tava bebendo uma aguinha gelada. Água gelada, geladeira. Coisas que não existiam antes. São coisas simples, né? Muito simples. Agora, com muito significado. Com muito significado. Agora vamos ver o seguinte. Vamos ver como é que é o mundo dos bolsonaristas. As
pessoas que votam no Bolsonaro. Aqui no Sul, Santa Catarina, olha só. Olha a realidade, né? A gente viu uma realidade lá no Nordeste das pessoas que estão votando no Lula porque elas têm preocupações concretas com a vida dela, por mais singelas que essas preocupações possam ser. Que possa ser a luz, pode ser a água gelada, pode ser a geladeira, mas são preocupações concretas. É a percepção de que a vida objetiva dela, a vida concreta dela, modificou para melhor com o governo do Partido dos Trabalhadores. Agora olha os defensores do Bolsonaro aqui. Olha o mundo em que essas pessoas estão vivendo. Qual é a sua percepção? É uma professora de um centro cultural, uma professora de violino falando, tá? Da gestão Bolsonaro em relação à cultura. Em relação à cultura. Eu não vejo ele falando muito sobre cultura. Não fala muito de cultura o Bolsonaro. Embora ela objetivamente pareça viver da cultura, ela não vê ele falando muito sobre cultura. O Bolsonaro não é uma pessoa mais afeita à cultura, mas ela tem, sim, razões concretas para votar nele. Gosto da ideia dele defender o conservadorismo. O que será que é conservadorismo para ela? Isso que é a grande questão, que a gente precisa... quando uma pessoa trazer uma informação dessa, a gente precisa... Mas o que é conservadorismo pra ti? Tu pode me explicar direito? Manter as tradições, proteger a família. Eu não entendo, eu gostaria de entender também o que é proteger a família. Colocar um segurança. O que é proteger a família, né? Ser contrário a algumas ideologias que eu não concordo. Eu, como mãe... Agora aqui vem o suprassumo, né? Que pra mim eu acho que sintetiza o jogo bolsonarista e como é que ele conseguiu criar uma realidade paralela. E são pessoas assim que hoje estão aí fechando as vias, as ruas. São essas pessoas. As pessoas estão nessa realidade paralela que ela vai falar aqui. São essas pessoas que têm a motivação de ir pra rua para defender essa distorção, né? Essa fantasia. Eu voto realmente no Bolsonaro pelos princípios que ele defende. Eu queria entender quais são os princípios, porque todos os princípios que eu vejo o Bolsonaro defendendo seriam princípios que não dava nem para falar em público, né? Jaqueline é a mãe de uma aluna deste centro cultural. Na questão, assim, de banheiro. Olha aí. Todo mundo, né? Quando a gente via essa questão do banheiro unissex, será que algum ser humano vai acreditar nisso? E vai levar para dentro de uma discussão política, de uma eleição federal, uma eleição de um presidente da república. A pessoa vai realmente conduzir o seu voto por causa de banheiro. Não pode ser verdade. É verdade. Uma criança de 8 anos entrar no banheiro com um homem de 50, 60 anos que eu nem conheço. E aonde você... É isso que ganhou. É isso... A redução da margem do Bolsonaro foi fazendo essas reuniões, né? Dando dinheiro para as pessoas, ameaçando que as pessoas vão se prejudicar se não votarem no Bolsonaro, pegando o telefone dessas pessoas e mandando pro telefone dessas pessoas essa mensagem. Se eu perder, a tua filha de 6 anos vai entrar no banheiro com uma pessoa de 50, 60 anos que tu não conhece e sabe-se lá, né? Vai pintar um clima dentro desse banheiro, né? Você ouviu falar dessa história do banheiro? Você acha que isso é uma política pública futura de um governo de esquerda? Sim, um posicionamento do partido oposto. Veja a convicção da pessoa. Mas tu acha que essa questão do banheiro unissex é, de fato, uma proposta, uma política pública? Claro que é. É a proposta do partido oposto, não tenho dúvida. Para nós que somos jornalistas, assim, a gente está sempre atrás da fonte. Quem disse isso? A oposição e levantam provas contra isso. Levantam provas. O que você acha das fake news? Assim, você já ouviu esse termo? Você acha que está acontecendo? Assim, eu digo que contra fatos não há argumentos, né? Aqui é uma coisa muito interessante. Olha a argumentação que ela utiliza. Contra fatos não há argumentos. Aí, para legitimar que ela está embasada para afirmar que
o PT defende, né, como política a criação de banheiros unissex. Aí olha como é que de onde ela tira os fatos dela. Então, se uma imagem vale mais que 1000 palavras. Se eu vi um vídeo do fulano falando aquilo, ninguém me falou. Olha só, isso aqui pra mim foi muito importante essa frase, né? Essa pessoa tá dizendo assim, contra fatos não há argumentos. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E de onde é que saem os teus fatos? Eu vi com os meus olhos no vídeo que eu recebi. E ali tem uma pessoa me dizendo, olha, o Lula vai criar banheiros unissex. É um fato. Qual é o fato? Que o cara me disse. E contra fatos não há argumentos. Então, aqui entra essa situação explicita o desafio que a gente vai ter para os próximos 4 anos. Que essas pessoas todas que hoje fazem parte dessa bolha bolsonarista, elas não têm a capacidade de pensar criticamente. Elas não têm a capacidade de pensar criticamente. E se a gente pegar obras como por exemplo, da Hannah Arendt, que é Eichmann em Jerusalém, é uma delas, mas também tem outra obra que é bem importante, que é A Vida do Espírito. Nessas obras, a Hannah Arendt vai dizer que a maldade, isso que a gente chama de maldade, o que a gente entende por maldade, ela às vezes está vinculada a uma dimensão muito insignificante da nossa existência, que é a incapacidade de pensar, a incapacidade de refletir. E é justamente isso que essa máquina de fake news, essa máquina de distorção da realidade que foi criada no Brasil do governo, antes do governo, né, para eleger o governo Bolsonaro em 2018, mas que passou se estruturando ao longo de todos os 4 anos, de 2018 a 2022, essa máquina conseguiu criar essas duas realidades. Entre pessoas que ainda têm a capacidade de ter uma reflexão crítica, de pensar criticamente sobre a realidade, entender sobre o que se pensa, e outras pessoas que estão numa outra realidade. São pessoas que são incapazes de refletir criticamente sobre aquilo que elas veem. Mas elas veem, então elas veem o vídeo, elas veem o relato, elas veem uma mensagem, elas ouvem aquilo, elas conseguem apreender aquilo com os sentidos dela. E para elas, aquilo é suficiente como um elemento de veracidade. Porque se alguém me disse alguma coisa através de um vídeo, aquilo se torna um fato. Independente, a pessoa não tem a capacidade de questionar se aquilo não pode estar sendo manipulado, se aquilo não pode estar sendo distorcido, se aquilo não pode estar sendo utilizado de uma forma inadequada. As pessoas não conseguem fazer essa pergunta. E aí, por isso, naqueles outros vídeos que eu já trouxe para cá, mas um deles que é o papel central da mídia, eu falo sempre na importância de a gente investir como nação numa política de esclarecimento da sociedade sobre os artefatos e os atributos que circulam essa midiosfera, a esfera midiática. A gente precisa conseguir trazer para o debate público e talvez até tornar isso uma disciplina escolar, que é essa leitura crítica da mídia, e não só da grande mídia, a mídia tradicional, rádio, televisão, jornais, mas também das novas mídias, os celulares, a internet, os filmes, para que as pessoas consigam voltar a pensar que elas não podem simplesmente receber um determinado produto, uma determinada mensagem e tomar aquilo como verdade. Isso é justamente o que configura a era pós-verdade, que também tem 2 vídeos aqui que vocês podem buscar no canal, uma discussão sobre a pós-verdade, e que vai justamente ao encontro disso, que essas pessoas elas estão incapazes, elas estão incapacitadas para uma reflexão crítica. E esse vai ser o nosso desafio, vai ser um desafio bem importante, e que quem quiser entrar nessa discussão vai precisar reinventar a forma de se comunicar com essas pessoas, porque a gente precisa encontrar uma outra forma de se comunicar, que não pode mais ser
Por exemplo, a forma como se utilizou na pandemia, que para mim, do ponto de vista psicossocial, foi uma forma inadequada, que foi contrapor as fake news com um argumento que é quase um argumento de autoridade. Não, mas quem está dizendo sou eu, que sou cientista. Eu estou dizendo isso porque isso aqui está embasado em fatos e não em crenças. Mas a gente ouve essas pessoas dizendo que para elas, as opiniões delas também estão baseadas em fatos. Elas também têm fatos. O fato dela é que a tia dela mandou um videozinho no WhatsApp de um cara dizendo que vai ter banheiro unissex. Então, para ela, esse fato, ele é equivalente a uma pesquisa científica, a uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa que comprova a eficácia da vacinação. Isso é um fato. E isso também é um fato. Então, ela também tem fatos. E contra fatos não há argumentos. Então, assim, não basta mais a gente só fazer essa contraposição oferecendo fatos ou oferecendo argumentos de autoridades ou mesmo oferecendo fontes para as pessoas. Porque com isso, com esse tipo de abordagem, a gente não vai conseguir dialogar com essas pessoas. Porque essas pessoas estão numa outra realidade. E é o que eu insisto sempre quando eu abordo essa questão. O ponto central, o desafio central, não é a gente substituir o erro que essa pessoa está vivenciando, por exemplo, de acreditar que vai ter o banheiro unissex, oferecendo para ela fatos verdadeiros, né, sobre o que o Lula realmente falou. Isso não é sustentável, essa dinâmica, porque a gente precisaria passar o resto da vida disputando com essa máquina de fake news para poder oferecer cada vez mais verdades. É um trabalho ininterrupto, é um trabalho que nunca vai ter fim. A única forma da gente enfrentar isso de uma forma eficaz é que a gente consiga despertar nessa pessoa aqui, a consciência crítica. Ou seja, não que ela acredite numa verdade mais verdadeira, mas que ela tenha a capacidade de duvidar e de criticar, de se ser cética sobre qualquer verdade, sobre qualquer afirmação que tenha pretensão de verdade. Essa é a única forma. É a única forma que a gente vai ter de alguma forma, superar esse contexto que a gente está vivendo. A gente conseguir disseminar na sociedade uma consciência crítica. Tornar as pessoas céticas. Tornar as pessoas com a capacidade de questionar toda e qualquer afirmação que elas recebem. Essa é o nosso último recurso que mostra apresenta assim uma possibilidade de ter alguma eficácia. Se a gente ficar tentando o resto da vida combater a fake news contrapondo com a verdade, a gente não vai conseguir, tá? Então esse é a sugestão de hoje. Quem não curtiu o vídeo, curte, se inscreve também no canal, e eu vou deixar o link desse documentário completo na descrição. Vocês assistam, compartilhem com as outras pessoas, porque acho que é bem interessante pra gente conversar nesse momento. Um abraço.